Olá, pessoal, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Fatos Curiosos. Hoje, vamos explorar um dos temas mais preocupantes da geopolítica global, a crescente tensão entre o Irã e os Estados Unidos. Este é um assunto que tem dominado manchetes e gerado debates acalorados nos últimos tempos, despertando a atenção do mundo inteiro. Antes de mergulharmos fundo nesse cenário delicado, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações e deixar seu like, pois isso nos ajuda a continuar trazendo conteúdos relevantes para vocês. A relação entre o Irã e os Estados Unidos é complexa e repleta de eventos históricos que moldaram o atual panorama. Desde disputas territoriais até questões nucleares, o embate entre essas duas potências tem se intensificado nos últimos anos, deixando o mundo em alerta. Os Estados Unidos realizaram ataques aéreos contra duas instalações ligadas a milícias apoiadas pelo Irã no leste da Síria na quinta-feira, 26, de acordo com um comunicado do secretário de Defesa Lloyd Austin, após uma série de ataques de drones e foguetes contra as forças dos Estados Unidos na região. Os ataques, realizados por dois caças F-16 usando munições guiadas com precisão, tiveram como alvo uma instalação de armazenamento de armas e munições em Abu Kamal, perto da fronteira entre a Síria e o Iraque. Austin descreveu os ataques, que foram ordenados pelo presidente Joe Biden, como estritamente adaptados à autodefesa e enfatizou que são separados do conflito em curso em Gaza. Ele acusou diretamente o Irã de ter um papel nos ataques às forças dos Estados Unidos, dizendo na declaração: "O Irã quer esconder a sua mão e negar o seu papel nestes ataques contra as nossas forças. Não vamos deixá-los fazer isso." Austin também prometeu mais ataques se as ofensivas dos representantes do Irã continuarem. As duas instalações alvo de ataques aéreos dos Estados Unidos no leste da Síria tinham sido anteriormente ocupadas por membros do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã e grupos de milícias afiliados, disse um oficial militar do alto escalão, mas ainda não está claro se os ataques resultaram em vítimas. "Sabemos que havia pessoas no alvo em vários pontos durante o dia", disse o responsável durante um briefing com jornalistas após o ataque. "Mais uma vez, sabemos que não eram civis", acrescentou o responsável. "As pessoas que ocupam estes locais são grupos de milícias alinhados com o Irã, bem como o pessoal do IRGC. Mas seria necessário mais tempo para estabelecer um número mais preciso sobre quantos foram mortos no ataque, se é que houve algum", disse o responsável. Um alto funcionário da defesa chamou o Irã de o centro de gravidade dos ataques às forças dos Estados Unidos na região, dizendo que as impressões digitais iranianas estão por toda a parte. "Os líderes seniores de Teherã e do Irã estão financiando, armando, equipando, treinando e dirigindo uma infinidade de grupos de milícias em toda a região, e eles aumentaram os ataques contra as forças dos Estados Unidos desde 17 de outubro, e é por isso que tomamos medidas de autodefesa esta noite", disse o funcionário. A administração Biden já realizou ataques contra milícias antes, mas num momento de enorme tensão, os Estados Unidos procuram enviar uma mensagem forte ao Irã e às milícias para não escalarem os seus ataques e desencadearem um conflito mais amplo no Oriente Médio. A região está em estado de alerta enquanto a guerra entre Israel e o Hamas, desencadeada pelo ataque terrorista do Hamas em 7 de outubro, continua. Na quinta-feira anterior, os Estados Unidos anunciaram que estavam enviando cerca de 900 soldados para o Oriente Médio, com potencial para muitos mais. Os Estados Unidos também deslocaram 2 grupos de ataque de porta-aviões para o leste do Mar Mediterrâneo e um grupo anfíbio pronto para mais perto de Israel, nas águas do Oriente Médio. Os ataques dos Estados Unidos seguem-se a um número crescente de ataques contra as forças dos Estados Unidos no Iraque e na Síria desde 17 de outubro. Na noite de quinta-feira, as forças dos Estados Unidos tinham sido atacadas um total de 19 vezes, de acordo com o Pentágono, pelo menos 12 vezes separadas no Iraque e 4 vezes distintas na Síria, resultando em 21 militares dos Estados Unidos sofrendo ferimentos. O Pentágono disse que os ferimentos foram todos leves e que as tropas voltaram ao serviço. Um civil dos Estados Unidos sofreu um ataque cardíaco fatal em consequência de um alarme falso numa das bases no Iraque. Na quarta-feira, Biden emitiu um forte alerta ao Irã sobre seus representantes atacando as forças dos Estados Unidos na região.
Meu aviso ao Ayatollah foi que se eles continuassem a se mover contra essas tropas, nós responderíamos e eles deveriam estar preparados. Biden também disse que a presença de tropas dos Estados Unidos no Iraque e na Síria está focada na campanha para derrotar o Estado Islâmico e não está relacionada com o conflito em curso em Israel. Mas o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Hossein Amir-Abdollahian, não tentou conter as tensões na quinta-feira numa sessão de emergência da Assembleia Geral da ONU, afirmando que os Estados Unidos não serão poupados deste incêndio se a guerra em Gaza não terminar. No início desta semana, o ministro disse que o Irã recebeu 2 mensagens dos Estados Unidos, embora não tenha dito como ou quando as mensagens foram entregues. A primeira mensagem dizia que os Estados Unidos não estavam interessados numa expansão mais ampla do conflito, disse ele, enquanto a segunda instava o Irã e os seus parceiros a terem autocontenção. O último ataque conhecido dos Estados Unidos contra milícias apoiadas pelo Irã na região ocorreu em março, quando os militares atacaram uma instalação que diziam ser usada por grupos afiliados ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã. Seguiu-se uma série semelhante de ataques de drones e foguetes contra instalações dos Estados Unidos na região. O secretário de imprensa do Pentágono, o general de brigada Pat Ryder, disse na quinta-feira que os Estados Unidos sempre se reservarão o direito à autodefesa e que se os Estados Unidos decidirem retaliar pelos ataques de drones e foguetes, isso será no momento e no local de nossa escolha. Face a uma crescente ameaça de ataque, o Departamento de Defesa está apressando defesas aéreas adicionais para o Oriente Médio. Esses sistemas incluem uma bateria de mísseis THAAD, Terminal High Altitude Area Defense, que é um sistema de defesa aérea de médio alcance, baterias Patriot de longo alcance e sistemas de defesa aérea Avenger de curto alcance. O Pentágono recusou-se a dizer exatamente quando chegariam ou onde ficariam estacionados. Os Estados Unidos também estão fornecendo 2 sistemas de defesa aérea Iron Dome a Israel para as suas próprias necessidades. E assim encerramos mais um capítulo desse intrigante e complexo cenário entre Irã e Estados Unidos. Espero que este vídeo tenha proporcionado a vocês uma compreensão mais aprofundada sobre os fatores que contribuem para essa tensão geopolítica. É importante lembrar que a situação geopolítica é dinâmica e está sujeita a mudanças. Continuaremos monitorando os desenvolvimentos e trazendo atualizações conforme necessário. Até o próximo vídeo. Fiquem bem, e que o diálogo prevaleça sobre a discordância. Até logo!